O garçom parou no meio do salão, como se o tempo tivesse congelado. O som das xícaras, o burburinho das conversas e até o cheiro de café quente desapareceram por um instante. Ele segurava o copo com as duas mãos, os olhos fixos na pequena etiqueta impressa. Meu nome. Um nome que parecia carregar um peso que só ele reconhecia. Naquele segundo, eu soube que algo estava prestes a emergir do passado. Algo que eu mesma havia enterrado com todo o cuidado possível. Eu só queria um café. Uma pausa entre uma reunião e outra. Um respiro antes de enfrentar o resto do dia. Mas aquele gesto simples se transformou em um espelho. E o reflexo que vi ali não era apenas o de uma mulher cansada. Era o de alguém que, sem perceber, estava prestes a abrir uma ferida antiga. O olhar do garçom vacilou. Reconheci o medo disfarçado na hesitação de seus dedos. Aquilo não era apenas espanto. Era como se o nome escrito naquele papel fosse uma senha, um lembrete, um fantasma. Quem ele pensava que eu era? Ou pior, o que ele sabia sobre mim? Há coisas que a gente acredita ter deixado para trás, mas que continuam rondando o ar, como o cheiro de café queimado que insiste em ficar. Às vezes, o destino escolhe o momento mais banal para nos confrontar. E quando isso acontece, o coração entende antes da mente. O perigo está de volta. Naquele instante, tudo dentro de mim gritou em silêncio. Cada detalhe ao redor parecia carregado de sentido. O relógio que marcava meio-dia em ponto, o som distante de um sino, o murmúrio das pessoas. Um cenário comum, sim, mas prestes a se tornar o palco de uma revelação. Eu respirei fundo, sentindo o gosto amargo da expectativa. Tentei sorrir, mas o garçom não se moveu. Apenas me olhava como quem enxerga algo que não deveria estar ali, como quem vê um nome proibido, um segredo exposto. Foi então que percebi. O que ele sabia poderia mudar tudo. E se o passado decidisse me cobrar justo agora, quando eu finalmente acreditava ter recomeçado? Aquele instante demorou mais do que deveria. O garçom ainda segurava o copo, e eu podia ver o suor escorrendo pela lateral do plástico transparente. Ele tentou disfarçar, ajeitando o avental, mas o tremor leve das mãos o denunciava. Eu senti o peso do olhar de algumas pessoas ao redor, curiosas com o que parecia ser apenas uma entrega atrasada. Mas havia algo invisível ali, um fio tenso que ligava o passado ao presente, e eu estava presa nele. Peguei o copo devagar, observando meu nome impresso com letras firmes. Era o mesmo nome que eu tinha tentado apagar de tantos documentos, contratos e histórias. O mesmo nome que me fazia lembrar de um tempo em que ser vista significava ser ferida. Senti o sabor metálico da lembrança antes mesmo de dar o primeiro gole. Porque, às vezes, o gosto da memória é mais forte que o do café. Ele ainda me observava, imóvel. Foi quando notei o detalhe. O crachá pendurado em seu peito. O sobrenome. O mesmo sobrenome de uma pessoa que eu não via há mais de 30 anos. E, por um instante, meu corpo esqueceu como respirar. A vida tem dessas ironias cruéis. Quando você acredita que já superou as cicatrizes, o destino traz alguém que carrega o mesmo sangue de quem te feriu. Foi como se o passado tivesse voltado para pedir um acerto de contas. Não em gritos, mas no silêncio de um olhar. Olhei ao redor. O café tinha um ar acolhedor, com o som constante da máquina de expresso, o aroma doce das tortas, e aquele tipo de tranquilidade que engana. A luz entrava pela janela, dourando tudo, e ainda assim, dentro de mim, tudo estava cinza. A cada respiração, eu tentava disfarçar a lembrança que insistia em se formar. A voz dele, fria, autoritária, me dizendo que eu nunca seria boa o bastante para carregar aquele nome. Mas agora ele estava ali, em letras nítidas, estampado num copo que todo o salão podia ver. E o que antes foi motivo de vergonha começou a ganhar um sabor diferente, o da sobrevivência, o da volta por cima que ninguém esperava. Por alguns segundos, pensei em levantar, deixar tudo ali e sumir, mas algo em mim ficou. Uma força antiga, discreta, que eu mal lembrava de ter. Talvez fosse o mesmo instinto que me fez continuar quando o mundo tentou me apagar. Ou talvez fosse apenas o desejo de finalmente encarar tudo, sem medo, sem fuga, sem disfarce. Enquanto ele me observava, percebi que aquele olhar não era só de espanto. Era reconhecimento, talvez arrependimento, talvez medo. Eu não tinha certeza ainda, mas havia algo por trás daquela expressão que pedia explicação.
E foi nesse instante que entendi. A vida estava me oferecendo uma escolha. Poderia ignorar o que senti e seguir em frente como sempre fiz. Ou poderia finalmente descobrir o motivo daquele silêncio tenso. Aproximei o copo dos lábios e dei o primeiro gole. O gosto era amargo, forte, quase agressivo. Mas foi nesse amargor que senti algo nascer. Não vingança, ainda. Apenas um pressentimento. Muitos que me acompanham aqui sabem. Há momentos em que a verdade se revela nos gestos mais banais. E é por isso que tantas pessoas escolhem permanecer, acompanhando cada revelação, cada fragmento de história que, de algum modo, também é delas. Enquanto o café escorria quente pela garganta, olhei de volta para ele. A tensão parecia aumentar. E antes que eu pudesse reagir, ele deu um passo à frente, abriu a boca, e disse meu nome inteiro, em voz alta. Foi nesse som que tudo começou a mudar. Quando ele pronunciou meu nome em voz alta, o ar pareceu se partir em dois. O som atravessou o salão como um estalo, rompendo o murmúrio das conversas e o tilintar das colheres contra a porcelana. Alguns clientes levantaram os olhos, outros fingiram não ouvir, mas eu senti o impacto direto no peito. Aquela voz, trêmula, mas firme, carregava algo que eu não sabia se era culpa ou lembrança. Ele parecia tão jovem, e ainda assim havia um peso antigo em seu olhar. O mesmo tipo de peso que a vida deixa nas pessoas que herdaram histórias que não escolheram. E foi aí que percebi, ele não era apenas um garçom. Havia um vínculo, invisível, que atravessava o tempo e nos prendia ali, diante de todos. O café esfriava entre meus dedos, mas eu não conseguia largar o copo. As gotas de condensação escorriam, desenhando pequenos caminhos pela minha pele, e cada uma parecia contar um pedaço da minha história. 30 anos cabiam naquele instante. 30 anos de silêncios, de fugas, de nomes trocados e portas fechadas. 30 anos tentando não ser lembrada, e, ainda assim, ser lembrada era o que me libertava agora. Ele se aproximou, devagar, como se temesse assustar algo frágil. Mas não havia mais fragilidade em mim. Só firmeza. Uma firmeza calma, construída com o tempo e com a dor. Quando nossos olhos se encontraram, vi nele um reflexo distorcido do passado. O mesmo olhar que um dia me julgou, agora em outro rosto, mais jovem, mais inseguro. A senhora é. Ele começou, mas a voz falhou. Eu apenas o encarei. Não confirmei, nem neguei. Às vezes, o silêncio é a resposta mais poderosa. Dentro de mim, uma lembrança se acendeu. Um escritório pequeno, a luz fria da manhã atravessando as persianas, o som seco de uma caneta assinando minha demissão, e a voz dele, do homem que levava o mesmo sobrenome desse rapaz, dizendo que a empresa precisava de uma imagem mais adequada. Foi assim que perdi tudo o que construí. Meu trabalho, meu nome, minha paz. E agora, décadas depois, o destino me devolvia o mesmo nome, em outra forma. Eu me perguntei se aquilo era coincidência ou justiça. O jovem respirou fundo e disse algo que me fez estremecer. Meu pai falou da senhora a vida inteira. O chão pareceu desaparecer por um segundo. A sala girou devagar, e as palavras ecoaram, frias, como um lembrete do que o tempo não apaga. Ele disse que a senhora destruiu a vida dele. Não havia raiva na voz dele, apenas confusão. E por trás daquela confusão, um pedido silencioso de verdade. Eu o observei por um instante longo demais, e algo dentro de mim mudou de lugar. A dor, que antes era faca, se tornou espelho. O rosto dele tremia, dividido entre o dever e a dúvida. Eu podia ver a guerra acontecendo por trás daqueles olhos. O filho fiel contra o homem curioso. E foi nesse conflito que encontrei um tipo estranho de paz. Porque eu sabia que a verdade, mais cedo ou mais tarde, sempre encontra uma maneira de emergir. A luz da tarde começou a mudar, projetando sombras longas sobre as mesas. As pessoas voltaram às conversas, mas o som parecia distante, abafado, como se estivéssemos isolados em outra dimensão. O tempo, ali dentro, seguia outro ritmo. Aproximei o copo dos lábios mais uma vez, mesmo com o café já frio. Precisava de algo que me lembrasse de que ainda estava ali, viva. Cada gole me trazia de volta à realidade. E, nessa realidade, havia um garoto com o sobrenome de quem me apagou. Agora diante de mim, sem saber o que realmente herdara. Ele tentou falar novamente, mas a garganta falhou.
Eu, por outro lado, sentia algo crescer dentro de mim. Não era raiva. Era algo mais lúcido. A percepção de que aquele momento não era um castigo, e sim uma chance. O silêncio entre nós ficou pesado, quase sagrado, até que ele abaixou os olhos, envergonhado, e murmurou algo que eu mal consegui ouvir. Eu não sabia que a senhora ainda estava viva. Essa frase cortou mais fundo do que qualquer ofensa. Porque ser esquecida é uma morte lenta. Mas ser lembrada assim, como um fantasma que volta, era algo que eu ainda estava aprendendo a suportar. Olhei ao redor uma última vez. O sol já se despedia, e a sombra das cadeiras formava desenhos sobre o chão de azulejo. Pensei em levantar, mas minhas pernas não obedeceram. Algo me dizia que aquele encontro ainda não tinha terminado. Porque, às vezes, a verdade demora para ser dita. E eu sentia, com a precisão de quem já sofreu demais, que ele ainda tinha algo guardado. Algo que poderia mudar não só o meu passado, mas o destino dos dois. Aquela frase, eu não sabia que a senhora ainda estava viva, ficou pendurada no ar como uma folha que se recusa a cair. O silêncio depois dela foi tão espesso que até o som da máquina de café pareceu diminuir. Eu observei o rosto dele, jovem demais para carregar aquela culpa que não era dele. Ele olhava para mim como quem tenta reconhecer um retrato antigo, alguém contado em histórias que nunca soaram inteiras. Respirei fundo e senti o ar morno do café, misturado ao cheiro adocicado das tortas que saíam do forno. Era um contraste cruel, o perfume do cotidiano tentando encobrir o gosto amargo de lembranças velhas. E, por um instante, eu me perguntei se ele sabia o que o pai realmente havia feito. Se conhecia a verdade por trás da história que cresceu ouvindo. Porque os filhos herdam mais do que sobrenomes. Herdam também as versões. As mentiras bem contadas, repetidas tantas vezes que se tornam sólidas como pedra. E eu, ali, era sombra de uma narrativa que alguém precisou distorcer para continuar dormindo em paz. Meu olhar se desviou para a janela. Lá fora, o sol atravessava o vidro com uma luz dourada, e as partículas de poeira dançavam no ar como pequenos fantasmas. Pensei em quantas vezes desejei um reencontro, mas não assim. Não com o filho de quem me arrancou a dignidade com uma assinatura fria e um sorriso ensaiado. Ele me observava em silêncio, esperando que eu dissesse algo. Eu podia ver a angústia no modo como ele movia as mãos, ora apertando o avental, ora passando os dedos pelos cabelos. Havia arrependimento ali, mesmo sem ele entender o motivo. E talvez fosse isso que mais doía. Perceber que a culpa às vezes muda de rosto, mas continua viva. O que ele te contou sobre mim? Perguntei, e minha voz soou mais firme do que eu esperava. Ele hesitou. Que a senhora o traiu. Que mentiu. Que o destruiu. As palavras caíram uma a uma, com cuidado, como se ele próprio duvidasse delas. Eu sorri de leve. Não um sorriso de ironia, mas de reconhecimento. Era a mesma versão que o mundo escolheu acreditar. Porque é mais fácil condenar uma mulher silenciosa do que enfrentar a verdade de um homem poderoso. A lembrança veio com força. O escritório, as portas fechadas, as conversas abafadas. O rumor que se espalhou rápido, o olhar dos colegas, os cochichos no corredor. Ninguém perguntou minha versão. Ninguém quis saber. Era mais conveniente acreditar na dele. Olhei para o rapaz, pela primeira vez, senti pena. Não de mim, mas dele. De ter crescido acreditando em uma história feita para proteger um culpado. Era como ver alguém segurando um retrato de um homem que nunca existiu. E ele, está vivo? Perguntei, quebrando o silêncio. Ele abaixou os olhos, murmurando algo que mal ouvi. Não. Partiu faz 2 anos. Um arrepio percorreu minha espinha. Por um instante, senti o chão firme sob os pés, como se o peso que carreguei por tanto tempo começasse a se dissolver. Mas junto com o alívio veio a dor. Não pelo que foi perdido, mas pelo que nunca pôde ser dito. Ele continuou. Antes de morrer, ele falava o nome da senhora. Dizia que se arrependeu, mas nunca contou por quê. As palavras dele me atravessaram como vento frio. Pensei em todas as noites que passei em silêncio, com a garganta cheia de verdades que ninguém quis ouvir. Agora, o arrependimento vinha tarde demais, trazido por um mensageiro que nem sabia o que carregava. Por um instante, quis chorar, mas as lágrimas não vieram. Só uma sensação calma, estranha,
como se o tempo me pedisse para escutar antes de julgar. Olhei para aquele rapaz, em vez de enxergar o passado, vi uma chance. Uma ponte. Talvez o que eu chamava de justiça não estivesse em punir, mas em fazer a verdade respirar, em devolver a ele algo que o pai lhe tirou. A realidade. É nesse ponto que muitos sentem o impulso de apoiar essa jornada, deixando um sinal silencioso de que a mensagem os tocou. Porque quando a vida fecha os olhos para a injustiça, às vezes é preciso que outros os mantenham abertos. Ele se aproximou um pouco mais, sem saber se podia. O som da rua lá fora parecia distante. E no espaço entre nós, suspenso como um segredo prestes a ser revelado, senti que algo ainda maior estava para acontecer. Algo que mudaria não apenas a minha história, mas a dele também. Ele ficou ali, diante de mim, com os olhos marejados e a respiração curta, como se tivesse acabado de carregar um peso que não entendia. Havia algo de infantil naquele olhar. Uma mistura de culpa e ternura que me desarmou por dentro. A morte do pai parecia ter deixado nele um vazio que nenhuma verdade seria capaz de preencher completamente. Mesmo assim, algo em mim queria tentar. Olhei para a xícara vazia e vi o reflexo tremido da luz no fundo de porcelana. Era curioso como tudo parecia menor quando visto de cima. O café frio, as marcas de dedos, a sombra da janela sobre a mesa. E, ainda assim, dentro daquele pequeno círculo, cabia uma vida inteira de segredos. Pensei em quantas vezes aquela mesma mão agora trêmula e jovem poderia ter servido o próprio pai sem imaginar que, um dia, serviria também a mulher que ele destruiu. O tempo parecia se dilatar. As conversas no salão tornaram-se um murmúrio distante, e eu sentia como se estivéssemos presos em uma bolha onde o passado e o presente se misturavam. Ele respirou fundo e disse, quase num sussurro, eu encontrei cartas. Meu corpo reagiu antes da mente. As palavras vieram com o peso de um trovão abafado. Cartas. Documentos. Talvez. Rastros. Algo que sobreviveu ao esquecimento. Eu o encarei, sem dizer nada, e ele pareceu entender o tamanho daquilo que acabará de revelar. Eram dele, continuou, guardadas numa caixa de madeira, trancada. Encontrei depois que ele morreu. Algumas eram endereçadas à senhora. Outras eram dele mesmo, como se escrevesse para si. O ar ficou mais pesado. Por dentro, tudo em mim queria recuar, mas a curiosidade era mais forte. A verdade que persegui por tanto tempo agora vinha até mim, pelas mãos do filho de quem a escondeu. Ele se sentou à minha frente, sem pedir permissão, e tirou um envelope amarelado do bolso do avental. O papel parecia frágil, gasto pelos anos e pela umidade. A borda estava rasgada, e o cheiro era o mesmo de lembranças antigas guardadas por tempo demais. Uma mistura de mofo, tinta e saudade. Quando ele colocou o envelope sobre a mesa, não consegui tocar. Havia algo sagrado naquele gesto, algo que exigia respeito. O silêncio se estendeu entre nós, e por um momento, nenhum dos dois soube o que fazer. Eu li algumas, ele confessou. Não todas. Mas o que li, me fez duvidar de tudo o que eu acreditava. O coração bateu mais forte. A sensação era de estar prestes a ouvir minha própria voz depois de anos de silêncio. Mas havia medo também. Medo de reviver o que doeu, medo de confirmar o que sempre soube, medo de perceber que o arrependimento veio tarde demais. Peguei o envelope com cuidado. O toque do papel era frio, áspero, como pele que o tempo ressecou. Abri devagar, sentindo cada som como se o mundo inteiro respirasse comigo. E lá dentro, entre as dobras do passado, o nome dele, escrito com a mesma caligrafia firme que um dia assinou minha condenação. A primeira frase me cortou. Nunca soube lidar com o que senti por ela. Fechei os olhos. As palavras ecoaram como um sussurro antigo, vindo de um lugar onde a dor e o amor se confundem. Por um instante, o café ao meu redor desapareceu. Eu estava de volta àquele escritório, ao perfume de papel novo, ao som distante de chuva batendo na janela. E à presença dele, fria, dominante, mas também confusa. O jovem observava meu rosto, tentando decifrar o que eu via ali. Eu não consegui esconder o tremor nas mãos. Cada linha daquela carta era uma cicatriz que eu reconhecia. Ele havia mentido, sim. Havia me destruído. Mas também havia amado, e foi esse amor covarde que o consumiu em silêncio.
A vida tem um jeito estranho de devolver o que nos é tirado. Às vezes, a justiça vem disfarçada de coincidência. Outras, vem pelas mãos de quem menos esperamos. Levantei o olhar para o rapaz. Ele parecia encolhido, como se tivesse medo de ter ido longe demais. Eu quis dizer algo, mas nenhuma palavra parecia suficiente. Apenas fechei o envelope e respirei fundo, tentando entender o que o destino queria de mim agora. Aquele pedaço de papel poderia mudar tudo, ou nada. Poderia me libertar, ou me prender de novo às lembranças. Eu não sabia ainda. Só sabia que o passado tinha voltado, e não viria embora sem deixar marcas. Ele abriu a boca para dizer algo, mas hesitou. O silêncio entre nós se alongou até se tornar incômodo. Foi então que percebi, havia mais. Algo que ele ainda não tinha dito. Algo que talvez explicasse por que, entre tantos cafés, entre tantas mesas, foi ele quem me encontrou naquele dia. E, de repente, o medo e a curiosidade se misturaram em mim como dois rios que correm na mesma direção, prestes a desaguar em algo maior, algo que eu ainda não estava pronta para encarar. Ele ainda não havia dito tudo. Eu sentia. O corpo fala antes da boca, e o dele gritava silêncio. O olhar fugia, as mãos se moviam inquietas, tentando esconder um segredo que pesava demais para um rapaz tão novo. O envelope entre nós parecia pulsar. Não era só papel. Era carne antiga, costurada com as linhas de uma história que nunca teve fim. Ele passou a mão pelos cabelos e respirou fundo, como quem busca coragem dentro de um poço vazio. Depois levantou os olhos e disse: "Tem mais uma coisa." O som dessas 3 palavras percorreu o espaço entre nós como um tremor. Eu não respondi, apenas esperei. Aprendi, com o tempo, que a verdade vem mais nítida quando o silêncio a convida. Ele deixou algo para a senhora, continuou. Algo que eu só deveria entregar se um dia tivesse certeza de quem a senhora era. Por dentro, meu coração reagiu antes da razão. Um frio subiu pela espinha, mas meus olhos permaneceram serenos. "E agora tem certeza?" perguntei. Ele assentiu, sem falar. Do bolso, tirou uma pequena caixa de metal, desgastada, coberta por manchas de ferrugem. Colocou-a sobre a mesa, com a mesma delicadeza de quem deposita um segredo antigo no altar da memória. O barulho leve do objeto tocando o tampo de madeira foi suficiente para despertar todos os fantasmas que eu acreditava ter deixado para trás. A caixa parecia ter sido esquecida em um sótão por décadas. A tranca estava quase quebrada, e uma fina camada de poeira cobria os cantos. Toquei-a devagar, e o frio do metal me lembrou o toque de mãos que um dia me afastaram do que era meu. Ele pediu que eu entregasse pessoalmente, disse o rapaz. Disse que, se um dia eu a encontrasse, talvez o nome dele pudesse descansar. As palavras dele me atravessaram como vento. Descansar. Como se o arrependimento também tivesse peso, e só pudesse ser aliviado pela verdade. Abri a caixa devagar. Lá dentro, um colar. Fino, quase invisível, mas familiar. Reconheci de imediato. Era o mesmo que ele me deu no primeiro aniversário que passamos juntos, muito antes da traição, antes do escândalo, antes do silêncio. Eu havia jurado nunca mais vê-lo, e, no entanto, ali estava, intacto, como se o tempo tivesse poupado apenas aquele fragmento. Senti o metal frio entre os dedos. Era leve, mas parecia pesar toneladas. A lembrança veio viva, inteira, o dia em que ele o colocou no meu pescoço, dizendo que dignidade era o único ouro que o tempo não rouba. Ironia cruel, porque foi exatamente isso que ele tentou tirar de mim. Olhei para o rapaz e percebi lágrimas contidas. Ele não sabia se podia falar, se devia consolar. Havia um respeito silencioso entre nós, como se ambos estivéssemos pisando num terreno sagrado. Eu pensei em não trazer, confessou. Tive medo do que isso pudesse causar. Balancei a cabeça devagar. O medo é só o começo. Depois dele vem a verdade. Do lado de fora, o céu começava a mudar. As nuvens se acumulavam em tons de chumbo, e a luz do fim da tarde se espalhava pelo salão como um aviso. Metade do lugar mergulhada em sombra, metade ainda banhada por sol. A metáfora perfeita, passado e presente convivendo, disputando o mesmo espaço dentro de mim. O som de um trovão distante ecoou, e por um instante me pareceu o coração do tempo batendo. O rapaz me observava,
esperando uma reação que eu mesma ainda não conhecia. Toquei o colar uma última vez e o devolvi para a caixa. Ele te disse por que guardou isso? Perguntei. Ele hesitou. Disse que era para lembrar que nem tudo se perde quando se erra, que algumas coisas só mudam de forma. As palavras ficaram presas no ar, cheias de um sentido que ainda me escapava. E, ao mesmo tempo, algo dentro de mim começava a se rearranjar. A dor antiga parecia menos rígida, menos afiada. Como se, de algum modo, a verdade, mesmo tardia, tivesse o poder de transformar o peso em aprendizado. Mas junto da calma vinha outra sensação, sutil, inquieta. A certeza de que aquela caixa não era apenas um pedido de perdão. Era também um aviso. Voltei o olhar para ele, tentando decifrar o que ainda escondia. O rapaz respirou fundo, segurando as palavras como quem teme soltá-las. O ar ao redor pareceu prender a respiração comigo. E foi nesse instante, nesse espaço suspenso entre o que foi dito e o que ainda viria, que senti a presença do passado se aproximando outra vez. Não como lembrança, mas como algo vivo, pronto para reclamar o que ainda faltava ser revelado. Ele respirou fundo, como se lutasse contra as próprias palavras, e o som do ar que escapava de seus pulmões parecia arranhar o silêncio. Eu o observei em silêncio, com aquela mistura de calma e desconfiança que a vida ensina a cultivar depois de tantas quedas. Havia algo por trás de seus olhos, uma hesitação, um receio quase infantil, como se ele soubesse que, ao falar o que estava prestes a dizer, nada mais seria igual. A tempestade do lado de fora já começava a se anunciar. O vento empurrava as janelas, fazendo-as vibrar em um som oco, e o cheiro de chuva invadia o café. Tudo parecia conspirar para aquele instante. O tempo, o clima, o destino. Como se o universo se inclinasse levemente sobre nós, curioso para ver o desfecho de uma história que demorou demais para ser contada. Eu li uma última carta, disse ele, com a voz embargada. Mas essa não estava com as outras. Ela não era para a senhora. Era para mim. A revelação caiu sobre a mesa como um peso invisível. Ele tirou um pedaço de papel dobrado do bolso, amassado, e o colocou entre nós. As bordas estavam gastas, e o centro, manchado por algo que parecia lágrima antiga. Eu hesitei antes de tocar, talvez porque já soubesse que algumas verdades doem mais quando são finalmente ditas. O que dizia? Perguntei, tentando manter a voz firme. Ele engoliu em seco. Dizia que, se eu algum dia a encontrasse, deveria ouvi-la. Que eu devia aprender com a senhora o que é ser forte sem precisar ferir ninguém. As palavras me atravessaram como uma confissão de perdão tardio. Ele, o homem que me destruiu, agora pedia ao próprio filho que aprendesse comigo o que ele nunca soube fazer. Era como se o tempo tivesse dado uma volta inteira apenas para devolver o sentido à dor. Olhei para o rapaz, e de repente percebi que ele não era o herdeiro da culpa. Era o mensageiro da redenção. A presença dele ali não era castigo, era consequência. E talvez, também, recomeço. O som da chuva engrossou, batendo contra o vidro como dedos impacientes. As luzes piscavam, e o salão começou a se esvaziar. O garçom que antes era só mais um rosto agora parecia o elo que o destino havia escondido até que eu estivesse pronta para encará-lo. Enquanto ele falava, eu me vi refletida nos olhos dele, não a mulher ferida, mas a mulher inteira que sobreviveu a tudo. Aquela que aprendeu que o silêncio pode ser a forma mais alta de resposta, e que dignidade é uma força que o tempo não apaga. A carta dele, as palavras, o colar, tudo parecia se alinhar no mesmo fio invisível, como se cada peça esquecida agora se encaixasse para formar o desenho completo. Ainda assim, faltava algo. Um detalhe, um gesto, uma verdade que ainda não havia sido dita. E eu sabia. A história só termina quando o último segredo é revelado. Ele me olhou, hesitando, como quem carrega uma última confissão. Eu não vim aqui por acaso, disse, enfim. Eu te procurei. Senti o sangue fugir do rosto. Me procurou? Por quê? Porque a senhora não era apenas uma lembrança para ele. Era o motivo de tudo que veio depois. O barulho do trovão abafou o resto. Por um instante, o som do mundo sumiu, e só restou o coração batendo forte, como se tentasse marcar o tempo de algo inevitável. Havia um fio de esperança e medo dançando juntos dentro de mim, como duas forças que não se anulam, apenas se observam.
A cada palavra que ele dizia, a sala parecia encolher. A distância entre nós diminuía, mas não apenas física. Era uma aproximação de verdades, de feridas, de séculos inteiros de silêncios empilhados. Eu via no olhar dele a sinceridade que o pai nunca teve. E, pela primeira vez, pensei que talvez o perdão não fosse um presente, mas um espelho. Aquela conversa se transformou em algo maior do que nós dois. Era sobre gerações inteiras que carregam culpas alheias, sobre como o tempo tenta corrigir o que a vaidade destruiu. E eu, no meio disso, me tornava uma espécie de testemunha, não da queda, mas da transformação. Senti vontade de dizer a ele que, às vezes, a justiça chega disfarçada de reencontro, que não se trata de vingar o passado, mas de reconhecer o que ele nos ensinou. Mas calei, porque certas verdades não precisam ser ditas, apenas sentidas. Houve um momento de silêncio. O tipo de silêncio que parece escutar junto com você. E foi ali que percebi o quanto essa história não era mais só minha. Ela já tocava outras pessoas, outras dores, outros começos. Talvez seja por isso que, quando alguém ouve algo que desperta uma lembrança antiga, sente vontade de deixar um traço, uma palavra, um comentário, não para opinar, mas para dizer: eu também entendo. A chuva continuava lá fora, insistente, quase poética. E eu sabia, no fundo, que a próxima frase que sairia da boca dele mudaria tudo. Ele respirou fundo, apoiou as mãos sobre a mesa e me olhou com uma firmeza que não havia mostrado até então. O tempo pareceu segurar o ar, esperando. Porque o que ele estava prestes a revelar não seria apenas uma explicação, seria o ponto de virada que eu passei a vida esperando ouvir. Ele me olhou fixamente, os olhos firmes e úmidos, como se a verdade estivesse presa neles, lutando para sair. O barulho da chuva lá fora havia se transformado num som constante, quase hipnótico, e o mundo parecia se resumir àquela mesa, aquele olhar e ao segredo que ainda pesava entre nós. Por um instante, senti como se o tempo estivesse segurando o fôlego. Tudo esperava pela próxima frase. Meu pai não te destruiu sozinho, ele disse, enfim. A frase veio como um estalo. Um fio de eletricidade atravessou meu corpo, e a lembrança do passado voltou como um raio em câmera lenta. Ele continuou, hesitante, como quem pisa em solo instável. Houve gente ajudando, pessoas que se beneficiaram disso, que precisavam te tirar do caminho. As palavras pairaram entre nós, cortando o ar. Eu o encarei, tentando decifrar até onde ele sabia. O salão estava quase vazio agora, as cadeiras empilhadas num canto, e as lâmpadas refletiam sombras alongadas sobre o chão molhado. A atmosfera parecia conspirar com a revelação, como se cada som, cada gota, estivesse prestes a confirmar uma suspeita antiga. Ele deixou nomes? Perguntei, num tom mais baixo, quase um sussurro. O rapaz assentiu. Tirou do bolso outro pedaço de papel, desta vez pequeno, rasgado, como se tivesse sido arrancado às pressas de um caderno. Quando colocou sobre a mesa, senti o coração acelerar. Havia 3 nomes escritos ali. Eu os li devagar, um por um. E cada nome era uma cicatriz que eu pensei ter esquecido. Gente que sorriu comigo, que me abraçou, que jurou lealdade e que, ao que tudo indicava, ajudou a me empurrar para o abismo. O silêncio entre nós ficou denso, pesado, quase tangível. Senti uma mistura estranha de alívio e raiva. Alívio por finalmente ver com clareza o rosto dos traidores. Raiva por perceber que, mesmo depois de tantos anos, ainda havia pessoas que dormiam em paz com o mal que fizeram. A chuva engrossou. Do lado de fora, relâmpagos riscavam o céu, iluminando o café por breves segundos. Cada clarão parecia revelar mais do que as lâmpadas poderiam. Aquele jogo de luz e sombra refletia exatamente o que eu sentia por dentro. Clareza e confusão dançando lado a lado, sem se anularem. O rapaz falava baixo, quase como se confessasse algo proibido. Ele escreveu que foi covarde, que quando percebeu o que estavam fazendo com a senhora, já era tarde demais, que tentou reparar, mas o medo de perder tudo o fez calar. Fechei os olhos. O som das gotas contra o vidro parecia o de aplausos distantes, ou talvez julgamentos. Pensei em quantas vezes o silêncio dos outros havia doído mais do que a injustiça em si. Quantas vezes o medo se disfarçou de neutralidade. Olhei para o rapaz, e havia ternura ali.
Ele carregava a herança do erro, mas também a coragem de enfrentá-lo. E era nesse contraste que eu encontrava alguma esperança, porque onde há arrependimento verdadeiro, há espaço para o recomeço. As lembranças começaram a se sobrepor na minha mente. O rosto do homem que me acusou, as expressões frias dos que se omitiram, a solidão que veio depois. E, ao mesmo tempo, a sensação de que agora eu tinha algo que antes não possuía. Poder. Não o poder de destruir, mas o de decidir o que fazer com a verdade. O vento entrou por uma fresta na janela, fazendo as páginas da carta tremularem. Foi quando percebi que o papel com os nomes tinha uma mancha escura no canto. Sangue. Talvez dele. Talvez de outra lembrança. A dúvida, curiosamente, não me assustou. Apenas confirmou o peso que aquele pedaço de história carregava. Levantei os olhos e o encontrei ainda me observando, ansioso por uma reação. Mas o que eu sentia era impossível de resumir em palavras. Não havia raiva suficiente para expressar o passado, nem perdão grande o bastante para curar o presente. Só havia consciência. Ele respirou fundo. Eu precisava te contar. Não podia continuar sabendo e fingindo que era só uma coincidência. Assenti lentamente, deixando o silêncio nos envolver de novo. No fundo, eu sabia que aquela revelação não era o fim. Era apenas o ponto em que a escuridão começava a mostrar suas bordas. O relâmpago seguinte iluminou o rosto dele por um instante, e, naquele breve clarão, vi algo que me perturbou, um medo novo. Algo que ele sabia, mas ainda não teve coragem de dizer. Foi então que entendi. Ainda havia uma parte da história escondida. Algo maior, mais perigoso, talvez mais íntimo. E ele estava lutando contra isso, pesando o risco de revelar o que poderia mudar tudo. A tempestade rugia lá fora, mas o verdadeiro trovão ainda estava preso na garganta dele. Eu podia sentir. E quando ele finalmente decidiu abrir a boca, percebi que nada do que eu havia descoberto até agora se compararia ao que estava prestes a vir. Ele abriu a boca, fechou, como quem testa a temperatura de um abismo. A chuva diminuíra, e cada gota que escorria pelo vidro desenhava um caminho incerto, como as versões dessa história. Eu podia ouvir a cozinha ao fundo, pratos empilhados, água batendo em metal. A vida tentando continuar comum enquanto o extraordinário nos prendia pela garganta. Ele baixou os olhos. Quando voltou a me encarar, havia neles um cansaço que não era só dele. Era herdado. Era antigo. O último nome, ele começou, e o ar ficou mais frio. É de alguém que ainda trabalha com o sobrenome do meu pai. Alguém que prosperou com a sua queda. A palavra prosperou fincou raiz na mesa entre nós. Eu vi, por um instante, corredores de vidro, tapetes atentos ao barulho de saltos, reuniões onde a gentileza tem cheiro de ferro. Vi a sala de onde fui retirada com um sorriso alheio, e outra pessoa sentando no meu lugar como quem veste um casaco caro. A memória entrou no café com vento, olhos apertando minha presença, elogios vazios. Você é tão elegante, dito com a mesma boca que cochichava ela não se encaixa. Ele empurrou o papel com os nomes, como se queimasse. Reconheci o terceiro. Eu tinha apertado aquela mão. Eu tinha acreditado naquela mão. A dúvida e a confiança lutaram dentro de mim como dois animais presos na mesma jaula. A luz da luminária oscilou, e o rosto dele ficou meio sombra, meio claridade. Esse corte de luz dividiu também meu peito. Metade de mim queria gritar, metade queria entender. Há algo mais, ele disse, a voz arranhando. Não foi só ambição. Eles tinham medo do que a senhora podia provar. A frase abriu uma porta que eu não sabia existir. Provar. A palavra acendeu uma pequena lâmpada num quarto fechado há décadas. Lembrei de uma pasta azul marinho, de planilhas que eu havia montado nos dias em que o trabalho ainda era um lugar de fé. Eu previa erros que eles chamavam de ajustes. Eu organizava números que, nas mãos certas, viravam fumaça. E quando questionei, sorriram largo, puxaram cadeiras, trouxeram café. E, por baixo da mesa, cerravam as pernas da minha cadeira. O vento entrou de novo, mexeu um guardanapo, e ouvi o barulho de papel deslizando. O envelope amarelado respirou. Por um instante, pensei em abrir outra carta, como se mais uma linha pudesse me devolver a pele. Mas o corpo pediu pausa. Era como se eu estivesse no corredor de um hospital antigo. Portas iguais, nomes borrados, e a certeza de que, atrás de uma delas, está a verdade que dói e cura ao mesmo tempo.
O rapaz massageou o pulso, um gesto pequeno, humano, que me tirou por um segundo do peso da cena. Nele, eu vi as duas pontas desse fio, o menino que herdou o medo e o homem que escolhe a coragem. A dualidade me pacificou e me incendiou, porque a coragem dos outros é bonita, mas só fica inteira quando também se transforma em decisão nossa. Tem uma última coisa, ele disse, quase pedindo desculpa antes de dizer. O nome que prosperou. Vai dar uma palestra hoje. Aqui perto. Eles celebram a trajetória inspiradora. A ironia expandiu-se pelo peito como ar frio. Trajetória inspiradora. O teto parecia descer um pouco. Eu vi a sala do auditório como se estivesse ali. Luz branca, arranjos discretos, a placa de acrílico no palco, o microfone curvando-se como um ouvido que só escuta quem fala alto. Eu vi flashes de fotos, troféus de vidro, mãos aplaudindo, e palavras redondas se empurrando para dentro de ouvidos famintos por histórias com final fácil. Entre nós, a caixinha de metal esperava. Passei o dedo pela borda, senti a aspereza, e uma faísca me percorreu o braço. O colar, o papel com os nomes, a carta ao filho. Tudo apontava para o mesmo lugar. Uma sala iluminada demais para o meu gosto. Eu pensei na menina que eu fui, nos elevadores que fechavam as portas um segundo antes de eu chegar, nos sorrisos que terminavam quando me viam pelo reflexo. Pensei nas vezes em que me pediram para falar mais baixo, vestir mais neutro, aceitar mais fácil. Pensei em como a doçura nos é cobrada como prova de gratidão por estarmos no cômodo. A cozinha derrubou um prato, e o estalo atravessou o café como um sinal. O rapaz se sobressaltou. Eu não. Já fui treinada para não tremer com barulhos de quedas alheias. Olhei pela janela. A rua tinha um brilho úmido, e as poças guardavam pedaços de céu. O prédio do auditório não aparecia dali, mas o pressenti como se fosse uma montanha branca, lisa, feita para espelhar fardos processados em palavra bonita. Por que me procurou de verdade? Perguntei, precisando ouvir algo que não fosse o passado falando por ele. Ele respirou com uma honestidade que cortou, para que a história dele parasse em mim, e a sua seguisse com a senhora. A frase fez uma dobra no tempo. De um lado, a mulher que recolheu a própria dignidade em pedaços e aguardou em silêncio. Do outro, a mulher que finalmente percebe que silêncio nenhum desarma uma mentira confortavelmente vestida. No meio, um filho entregando a chave de uma porta que o pai nunca teve coragem de abrir. Um raio distante clareou o fundo do café, e por um momento vi meu rosto no vidro. Mais forte do que lembrava, mais cansado do que gostaria, mais nítido do que jamais me permitiram ser. A dúvida e a confiança ainda dançavam, mas já não brigavam, se estudavam. E nesse estudo íntimo, algo se posicionou dentro de mim com uma calma perigosa. Não era pressa, era precisão. Dobrei o papel com os nomes, guardei com cuidado. A caixa, fechei devagar, como quem fecha um livro no ponto exato para retomar mais tarde e não perder o fôlego. O rapaz esperou, sem pressa de me apressar. A chuva enfim cedia, e o café voltava a cheirar a pão quente. A vida, insolente, insistia em continuar. Levantei os olhos e o peso no peito mudou de lugar, como um móvel arrastado para abrir espaço. A luz da tarde rompeu por uma fresta nova e riscou a mesa. No rastro desse risco, uma ideia encontrou lugar, ainda sem nome. Eu a deixei ali, respirando discreta, como quem testa o próprio tamanho. Lá fora, os semáforos trocavam de cor com disciplina, e um grupo de pessoas corria para escapar da garoa. A cidade jogava com seus próprios ritmos, indiferente ao que se mexia por dentro de mim. Apoiei as mãos na madeira, senti seus veios como a leitura em braille de uma história que só eu sei decifrar. E, no breve intervalo entre o último pingar da calha e o primeiro ruído do motor de um ônibus, percebi que o que vinha adiante não seria simples, nem limpo, nem imediato. Mas havia um caminho. E ele começava, nítido e mudo, exatamente no ponto onde a sombra e a luz ainda não decidiram a quem pertencer. A luz filtrava pelas frestas do toldo quando me levantei. O café parecia outro, mais leve, como se o ar tivesse aprendido a respirar de novo. O rapaz continuava ali, calado, mas algo em seu rosto havia mudado. A culpa dera lugar a um tipo estranho de serenidade. Ele não precisava mais carregar o peso do pai, e eu, pela primeira vez em décadas, não precisava mais carregar o peso de ser a ferida. Eu agora era cicatriz.
Do lado de fora, o chão ainda úmido refletia um céu que começava a se abrir. Caminhei até a porta com passos firmes, sentindo o colar dentro do bolso como um pulso, uma lembrança viva. Cada gota que escorria pelo vidro parecia traduzir o que acontecia dentro de mim. Algo antigo se dissolvia, mas sem desaparecer. Apenas encontrava outra forma de existir. O rapaz se aproximou, hesitante, como se ainda houvesse algo a dizer. "O que a senhora vai fazer agora?" perguntou, a voz baixa, respeitosa. Demorei a responder. Observei as pessoas na calçada, o vai e vem apressado, o reflexo das vitrines. O mundo não parara para minha dor. E talvez fosse justamente isso que o tornava belo. "O que sempre faço", respondi. "Continuar. Mas agora, de um jeito que o passado não me reconheça." Ele sorriu de um jeito simples, humano, como quem entende que algumas batalhas não precisam mais de sangue, apenas de verdade. E a verdade, eu percebi, não era o que estava nas cartas, nem nos nomes, nem nos arrependimentos. Era o que restava em mim depois de tudo isso. A parte que sobreviveu. Dei um último olhar ao café. As mesas vazias, o cheiro de pão e café recém-passado, o som distante da chuva que ainda pingava das telhas. Tudo parecia guardar um eco da cena que acabáramos de viver, como se o lugar tivesse testemunhado algo que não se repetiria. Eu saí dali com a sensação de que o mundo, apesar de igual, me olhava diferente. A rua me recebeu com um barulho de motores e passos, o cotidiano retomando seu curso. Mas eu já não andava como antes. Havia um propósito no meu silêncio, uma precisão no meu respirar. O colar dentro do bolso pesava menos, mas significava mais. Era como um símbolo daquilo que eu não precisava mais esconder. Enquanto caminhava, imaginei o auditório a poucos quarteirões dali, cheio de luzes e aplausos. As pessoas vestidas de sucesso, os discursos ensaiados, os olhos famintos por inspiração superficial. E no meio daquilo tudo, um nome sendo celebrado, um nome que me custou caro. Pensei em aparecer lá, em ficar ao fundo da plateia, invisível e inteira, apenas para ver o brilho se apagar quando a verdade começasse a circular por si só. Porque agora eu tinha o poder da história, e a história, quando bem contada, é o tipo mais silencioso e devastador de vingança. Respirei fundo. A ideia não era destruir, mas devolver as peças ao lugar certo. A verdade, quando dita no tempo exato, é como um espelho devolvido à parede. Quem tiver coragem de olhar, verá o que construiu. A brisa trouxe o cheiro do asfalto molhado e um fio de esperança. Eu sabia que aquele era apenas o começo de um acerto maior. Talvez não houvesse aplausos, talvez nem testemunhas, mas cada passo meu agora era um ato de justiça. Uma justiça serena, feita sem gritos, sem raiva, apenas com a dignidade que tentaram me roubar. O rapaz ainda me observava pela porta de vidro. Levantei o rosto e acenei com um gesto breve. Ele entendeu. Era o tipo de entendimento que não precisa de palavras. A passagem de um fardo, a entrega simbólica de um ciclo que se fecha. Segui andando até o cruzamento. O sinal abriu, e o sol finalmente rompeu entre as nuvens. A cidade parecia inteira e nova. Eu senti o calor tocar meu rosto, e foi ali que percebi, não era apenas o fim de uma história. Era o renascimento de quem a contou. Muitos chamariam isso de perdão, mas o nome certo é liberdade. A liberdade de olhar para trás e não sentir o peso, apenas o aprendizado. A liberdade de caminhar sem o medo de ser confundida com o que fizeram de mim. A liberdade de saber que, quando a verdade encontra seu tempo, a justiça não precisa ser vingativa. Ela apenas acontece, com elegância. E é por isso que, quando alguém chega até aqui, quando sente o mesmo nó na garganta e a mesma vontade de ver o certo prevalecer, algo muda por dentro. Porque histórias como esta não são apenas contadas, são vividas. Se te tocou, se te fez lembrar de algo que o tempo tentou apagar, deixa o seu sinal. Um gesto simples, silencioso, mas que diga: eu também escolho a verdade. Hoje, quando olho para o reflexo na vitrine, não vejo a mulher que perdeu, vejo a mulher que ficou. E é essa que seguirá. Porque a vida, no fim, sempre devolve, mas só para quem tem coragem de permanecer de pé.